Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para dar as boas-vindas para vocês todos, de todas as escolas da mediação de Rondônia, para o nosso curso técnico em cooperativismo que inicia hoje, do Instituto Federal de Rondônia. Eu estou aqui com o professor Saulo e a professora Juliana, Olá. Que são da disciplina de Introdução à Informática, que vão estar daqui a pouquinho com vocês na nossa disciplina que começa hoje. Com este curso técnico que vocês estão tendo a oportunidade de fazer junto com o ensino médio, vocês vão estar bem mais preparados para o mercado de trabalho, vão adquirir muito mais conhecimento. É uma oportunidade muito interessante que vocês estão tendo de fazer esse curso. Mas eu imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, afinal, o que é esse curso de cooperativismo. Por isso, eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar a vocês um pouco sobre o curso de cooperativismo. Eu sou a coordenadora do curso, meu nome é Adriana, e eu estou convidando vocês agora para assistir esse vídeo e conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo e sobre o ensino EAD, ok? Vamos assistir? Sozinho é um sorriso. Compartilhado é felicidade. Sozinho é um celular. Compartilhado é um mundo. Sozinho é segredo. Compartilhado é transparência. Sozinho é consumo. Compartilhado é cooperação. Você já parou para pensar que tudo à nossa volta é cooperação? O cooperativismo é o movimento que nasce da união das pessoas que querem somar, fazer e crescer juntas. É pensar e agir de forma coletiva para gerar renda e inclusão. É à medida que se unem, se fortalecem. São organizações democraticamente administradas que compartilham ideias, em que as pessoas são mais importantes do que os resultados. Mais do que simplesmente números, trabalham valores. 50% do que é produzido no país passa por uma cooperativa, que aplica todo o dinheiro investido, gerando ainda mais riqueza para a região. Hoje está em todos os setores da economia. Mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas pelas cooperativas. O cooperativismo tem tudo para ser o modelo de negócios do futuro, mas faltam profissionais capacitados na área. Você está perdido entre tantas informações novas? Calma, eu estou aqui para compartilhar conhecimento. Ao mesmo tempo em que você cursa o ensino médio, passará também a aprender habilidades técnicas de cooperativismo, como planejar, organizar, controlar, avaliar, comercializar e executar os processos cooperativos. É um curso de formação profissional oferecido pelo IFRO, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, através do campus Porto Velho, Zona Norte, especializado em educação à distância, em parceria com o estado de Rondônia. A educação à distância tem um diferencial. O aluno da educação à distância ele tem a oportunidade de entrar nessa máquina, essa ferramenta aqui que é a internet e rever as nossas aulas. As aulas são transmitidas ao vivo via satélite. O curso técnico em cooperativismo do IFRO tem a qualidade da rede federal pública, gratuita e com professores especializados. O AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, é um suporte online para o aluno. Dá acesso às aulas e atividades de qualquer lugar e na hora que quiser. O IFRO e o setor cooperativo de Rondônia contam com você para unir forças e crescer juntos. Ter a oportunidade de formar técnicos em cooperativismo pelo Instituto Federal é ajudar no desenvolvimento do Estado, algo que não se consegue se estiver sozinho. Tudo é melhor quando existe cooperativismo.
Olá, alunos e alunas, professores aí, tutores dos polos EAD, sejam todos bem-vindos à nossa aula. A professora Adriana já falou, né, curso novo, requer disciplina nova. Hoje a gente vai iniciar com vocês a disciplina de Introdução à Informática. São 4 encontros com bastante conteúdo que a gente tem para trazer para vocês e um com a revisão, tá bom? Então, antes, né, da gente iniciar a nossa aula, a gente vai aqui fazer algumas pequenas apresentações. Eu sou o professor Saulo Souza de Macedo. Tá, sou professor desde maio de 2016 aqui do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Vou ministrar aqui como professor formador essa disciplina de Introdução à Informática, tá bom, gente? Só que EAD não é nada tão fácil, vocês já viram aí, né? Muitos recursos, muita tecnologia envolvida e a gente não tem como fazer isso tudo sozinho. Ao meu lado está aqui a professora, que eu vou deixar que ela mesma se apresente. Por favor, professora. Olá, professor. Então, sou a professora Juliana Braz, vou estar aqui junto com o professor Saulo para auxiliar ele nessa disciplina de Introdução à Informática. Estou como docente desde 2008, né? E aí, estamos aqui para auxiliar vocês e tirarem todas as dúvidas. E aproveitando, mandem as dúvidas de vocês pelo chat já. Vamos acompanhando com a gente aqui. Isso aí, obrigado, gente. Olha, 1 turbilhão de informações, não é isso? Muita coisa vocês vão aprender a partir de agora, tá bom? E aí eu peço, né, só reforço o pedido da professora Juliana, que vocês não deixem que essas dúvidas vá para casa com vocês, tá bom, gente? Alguns termos que a gente utiliza na informática, que às vezes vocês desconhecem, perguntem. Falei com o professor presencial, olha, eu não entendi isso, que aí ele entra no chat e tira essa dúvida aqui com a professora Juliana, que está aqui para nos atender em relação a isso e outras coisas também sobre o nosso conteúdo, tá bom, gente? E falar em conteúdo, vamos embora conhecer um pouco sobre a nossa disciplina, tá, gente? Olha só a nossa ementa, o que a gente vai trabalhar ao longo desses dias. Histórico e evolução da informática, componentes básicos de um sistema operacional, manipulação de arquivos e pastas, editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação, uso de hiperlinks, gerenciador de banco de dados, e aí vem internet, conceitos, browsers, protocolos e serviços, sites de busca, ergonomia e educação à distância, tá bom, gente? Como a gente bem mencionou, 1 turbilhão de informação, muita coisa nova que a gente tem para aprender e a gente está aqui para isso, tentar contribuir aí com essa formação de vocês que se inicia hoje, né? É um grande prazer poder participar aqui da primeira aula do curso de cooperativismo da turma 2018-2 e aí vocês vão ver como que a gente vai evoluir profissionalmente e pessoalmente em relação a isso, tá? Aliado com o conteúdo que a gente tem também com o conteúdo que a gente vai apresentar ao longo da disciplina, a gente tem o nosso conteúdo, os nossos objetivos e o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje. Então a gente vai começar a apresentar para vocês o conteúdo os objetivos dessa disciplina, né? O porquê que a gente está estudando essa disciplina. Depois eu vou apresentar aqui para vocês o conteúdo e o objetivo da aula de hoje, tá bom, gente? Então bora ver aqui em relação aos objetivos da disciplina. Utilizar as tecnologias básicas de informação fundamentais para potencializar a produtividade do trabalho no âmbito do cooperativismo, tá? Esse é o porquê que nós estamos estudando essa disciplina de Introdução à Informática. E hoje, gente, ó, a gente vai ficar nesse conteúdo aqui, ó, Histórico e evolução da informática, componentes básicos de um sistema computacional, manipulação de arquivos e pastas, ergonomia e educação à distância, tá, gente? Os nossos objetivos de hoje: conhecer o histórico da informática, entender o funcionamento de um computador, assim como de seus componentes, tá? Aprender a manipular arquivos e pastas, caracterizar a ergonomia, conceituar educação à distância, né? Mais uma vez enfatizando aí que a gente tem muita coisa para aprender, então, tá bom, gente? Então não deixem as dúvidas, né, professor? Mandem todas as dúvidas de vocês aqui. Vamos acompanhar para a gente inicializar o conteúdo, então. Não deixem, tá? Não deixem dúvida nenhuma, tá, gente? E aí eu vou iniciar com uma pequena pergunta, né? Assim, por que de informática? Nesse curso de cooperativismo, por que eu tenho que aprender informática? Ainda mais informática básica, né? Introdução à informática, que aí deve ter muita gente que já conhece ou pensa que conhece a utilização de recursos de tecnologia e às vezes a gente vê que não é bem isso, né? Às vezes nosso conhecimento é só um pouco superficial. Gente, informática, ela está presente em basicamente tudo, tá? Seja no nosso dia a dia profissional, como também no nosso dia pessoal. Então, o saber informática hoje é algo tão natural e tão obrigatório quanto você saber acender
ligar uma luz através de um interruptor. É algo básico, tá? Para você ter uma ideia, aquele cursinho de informática básica que se pedia muito nos currículos, né, que a gente tinha que fazer lá na década de 90, na década de 2000, ano 2000, 2005 mais ou menos, a gente tinha que ter um cursinho de informática básica, né, para poder compor o nosso currículo profissional. Gente, hoje em dia isso já não é tão cobrado nas outras regiões do Brasil, tá bom? Por quê? Porque isso já é algo que se entende que você é obrigado a saber. Né? Assim como acender uma luz, tá bom? E a gente está trazendo isso para vocês aqui no curso de cooperativismo, né? Contemplando, porque a gente sabe assim, as especificidades de cada região, de cada local, e a gente tem essa oportunidade de poder compartilhar com vocês isso e também vai fazer parte do currículo de vocês. Isso, e a tecnologia, né, professor, está presente em tudo hoje. Então não tem como falar assim, eu não gosto de tecnologia, eu não tenho contato. Desde o momento que vocês acordam, que o despertador de vocês, que vocês vão na padaria comprar um pão, que o pão é pesado na balança, tudo a gente tem envolvendo tecnologia, que vai num banco, tem o caixa eletrônico lá, isso tudo é tecnologia. Então a tecnologia hoje está em tudo e a gente precisa de conhecer um pouquinho para estar inserida nesse mundo e poder utilizar essas tecnologias que estão disponíveis para a gente. Com certeza, tá, gente? Muito obrigado, professor. É isso aí. Tá em tudo, tá? Em algum momento da sua vida, acho que vocês já devem fazer uso de tecnologia, com certeza, né? Indiretamente, através da padaria, como a professora falou, mas em algum momento da vida profissional de vocês, principalmente lá na cooperativa, vocês vão fazer uso desses recursos tecnológicos. E a gente tem que estar sempre o quê? Preparado, tá bom? Hoje a gente carrega computador no bolso, né? Isso através do smartphone, mas nem sempre foi assim, tá, gente? A tecnologia ela evoluiu bastante nos últimos anos, tá? E aí, algo não muito antigo, lá na década de 1960, 1950, a gente teve lá as construções dos primeiros computadores comerciais, que eram algo gigantesco. Bora dar uma olhada aqui no nosso slide em relação aí ao primeiro computador, tá, gente? Olha só essa imagem. Nós temos duas mulheres operando o ENIAC, o primeiro computador eletrônico que a gente tem aí na história, né? Que foi desenvolvido com tecnologia americana, tá? Aliás, muita coisa que a gente vai trazer para vocês aqui, existem termos que são do inglês, tá bom? Por quê? Porque muita coisa foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? E é comum que a gente se perca, é comum que a gente não saiba, aí entra mais uma vez aquele reforço de perguntar para a professora Juliana ali o que é esse termo, tá bom, gente? Então não se assustem, o inglês vai fazer parte das nossas aulas, nem que seja com pequenos termos técnicos em relação a essa disciplina de informática, tá bom? E aí vocês viram ali que o computador era gigantesco, tá, gente? Então nós tínhamos computadores do tamanho de um prédio, que simplesmente faziam poucas operações, era mais para operações matemáticas, foi muito utilizado na guerra, tá? A guerra conseguiu possibilitar, infelizmente, muitos avanços tecnológicos, né? Eu digo infelizmente por quê? Porque muita gente teve que se sacrificar para isso, né? A gente perdeu em relação a questões humanas, mas a gente ganhou muito em relação à tecnologia. Então, muita tecnologia que a gente utiliza hoje teve ali sua origem através de pesquisas e estudos realizados no período de guerra, né? Por quê? Porque a gente necessitava saber quais eram as estratégias do exército inimigo para a gente poder contra-atacar. E aí a gente não conseguia fazer tudo isso à mão, então inventaram o computador para fazer grandes cálculos, tá? E daí foi só evoluindo. Viram que poderia ser utilizado de forma comercial, para aprimorar os estudos lá. Inicialmente foi mais bélico e também para as faculdades, né? Então deu sucesso, conseguiram grandes avanços, então por que não dividir isso com os demais usuários, né? Por que não comercializar? Por que não ganhar dinheiro com isso, tá bom? E aí isso foi evoluindo de uma forma muito rápida mesmo, tá, gente? Que aí em pouco tempo a gente conseguiu carregar e conseguiu trazer de grandes prédios, né, esses computadores, colocar em pequenas salas e hoje a gente carrega até no nosso bolso. Então ali era um exemplo de computador antigo, tá? Muito caro, equipamento muito caro, equipamento que não fazia muitas operações, tá? Um equipamento ruim, digamos assim, mas para a época não era, tá? Era algo de inovação. Ele é ruim se a gente for analisar o que a gente tem disponível hoje, tá? E falando em hoje, gente, olha só o que a gente tem no cenário atual em relação à tecnologia, né? Olha os computadores. Esse aqui, à esquerda, tá, gente? Aí no canto superior à esquerda, a gente chama de desktop, computador pessoal ou workstation, tá? São aqueles computadores de mesa que a gente tem, geralmente utiliza em casa,
para fazer pesquisas, com certeza aí na sua escola vai ter um, tá? A gente pode utilizar esse computador também aí. Estações de trabalho, estações de trabalho, a gente tem na empresa, sua cooperativa com certeza vai ter uma estação dessa de trabalho, dentre outros cenários, tá, gente? Aqui ao lado, ó, a gente tem o que eu e a professora Juliana estamos utilizando hoje, os notebooks. Tá, gente? Os notebooks, eles são os computadores com a mesma configuração do workstation, só que o que ele tem de importante, né? O que ele tem de diferencial? A gente pode carregar ele para qualquer lugar que a gente for, não é isso? Claro que ele pega um pouco mais de espaço, não é isso? Mas ele tem essa questão da portabilidade, certo? É um benefício que tem em relação às estações de trabalho. Você precisa de algo fixo, o funcionário não precisa se locomover, não vai precisar fazer viagens, não precisa fazer reuniões, vai trabalhar num canto ali com atividades do dia a dia, sem muita movimentação, workstation. O funcionário precisa realizar apresentações, ele trabalha com projetos, não é isso? Ele precisa fazer viagens. O que ele precisa? Ele precisa de um notebook, também conhecido como laptop, tá, gente? Então a gente tem esses dois termos aí. Aqui embaixo a gente tem algo mais recente ainda, tá? Os celulares, esse camarada aqui a gente chama de smartphone, tá, gente? Tem sistema operacional, a gente vai aprender um pouco sobre sistema operacional. Esse aí você carrega no bolso, eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter, tá? E segundo dados recentes aí do IBGE, a maioria dos brasileiros acessam, utilizam recursos da internet através desses equipamentos, que são os smartphones, tá bom? Então, até onde eu vi ano passado, eram 3 smartphones para cada brasileiro. Então, a gente está acessando bastante internet aí através desses equipamentos. Tá? E ao lado do smartphone, gente, que também é um computador, você pode fazer tudo, a gente tem aqui o... Tablet, muito obrigado, professora, fugiu a palavra aqui. A gente tem os tablets, tá, gente? Mesma ideia de um smartphone, só que ele tem um tamanho de tela maior, uma resolução maior, então ele facilita a gente a fazer alguns trabalhos em relação à leitura, tá? Ele te dá mais conforto. Também para você trabalhar, você pode ver muita gente usando o tablet em restaurante, chega em uma loja, automação. A pessoa está lá consultando, né, o preço lá, não leva mais o cliente até lá a estação de trabalho dele para poder consultar aquele preço. Já ali ele já consulta e tudo mais, restaurantes, como o senhor falou também, né, professor? Justamente. O smartphone e o tablet, eles são muito utilizados para isso. Para automação, tá, gente? Automação comercial, industrial, enfim, a gente tem essa utilização. E tem gente que usa simplesmente para ver séries, ler livros. A gente tem muito livro, vocês estão no curso EAD, né? Então, assim, vocês vão ter que acessar bastante o AVA, ter que ler muito material e-book, que a gente chama livros eletrônicos. Então, vocês podem fazer a utilização desse recurso que é o tablet. Então, gente, a gente vê que melhorou bastante a tecnologia, né? Isso, a gente tinha um cenário lá completamente, né, assim, difícil para você operar as máquinas, eram máquinas de operação que não era qualquer um que utilizava. Hoje você vê a facilidade, a computação ela evoluiu de uma forma que se torna intuitiva, né? O que é isso? Você não precisa de ter conhecimentos aprofundados para poder fazer uso de um equipamento de informática, tá? Antigamente não. Antigamente você tinha que ser um expert em informática, em programação, para poder utilizar aqueles equipamentos para fazer uma conta simples de matemática, por exemplo. Tá? Então a gente vai aprender um pouco mais agora sobre geração dos computadores, como que isso aconteceu, tá? A gente deu só uma introdução, a gente vai ver agora um videozinho que vai fixar melhor esse conteúdo na nossa mente. Olá! Quando utilizamos nossos computadores, tablets ou até mesmo quando acessamos a internet pelo celular, talvez nem imaginemos o quanto os computadores evoluíram. Na aula de hoje você acompanha uma linha do tempo sobre a evolução do sistema operacional e também da arquitetura do computador. E aí, preparado para uma viagem no tempo? Primeira fase, de 1945 a 1955. Em torno de 1940 surgiram os primeiros computadores, que utilizavam válvulas e painéis de programação. A programação era feita por painéis, através de fios. Utilizava a linguagem de máquina e ainda não existia o conceito de sistema operacional. Segunda fase, de 1956 a 1965. O computador utilizava transitores e sistemas em lote. Nesta época,
Há também um aumento da velocidade, maior capacidade de armazenamento, os computadores eram menores, a automatização de tarefas que antes eram manuais e o surgimento das primeiras linguagens de programação, Assembly e Fortran. Terceira fase, de 1966 a 1980. O computador utilizava circuitos integrados. Houve um aumento no poder de processamento, evolução do processador e divisão da memória em partições, a multiprogramação. Quarta fase, de 1987 a 1990. Nesta época surgiram os computadores pessoais e as estações de trabalho. Havia execuções de tarefas concorrentes, multitarefas, mais processadores e execução de programas simultaneamente. Quinta fase, de 1991 aos dias atuais. Percebemos um avanço de hardware, software nas aplicações e da telecomunicação. A maior capacidade de processamento e armazenamento, além de termos modelos compactos como os tablets. É isso aí, tá, gente? Então a gente viu aí um pouco sobre a evolução dos computadores, a gente comentou aqui, vocês conseguiram ver através do vídeo as ilustrações e conseguiram perceber o quanto que caminhou de forma evolutiva, tá bom, gente? E aí a gente entra o quê? Isso tudo foi trabalhando, culminando para que a gente pudesse passar pelo que a gente chama de era da informação, tá bom, gente? O que é isso? O que isso significa, tá, em relação à era da informação? Você vai ter o quê? Você vai se especializar em cooperativismo, você vai dominar o assunto, tá? Você vai se tornar um bom profissional e aliado a esse seu conhecimento, que a gente chama domínio de negócio específico, você vai o quê? Utilizar e aplicar as técnicas de informática em relação a isso, tá bom, gente? Então a informática, ela pode ser, na verdade ela tem que ser, tá? O diferencial da sua cooperativa, beleza? E aí, quando a gente fala em informática, a gente já vai trazendo aqui dois termos, né? Bem específicos, tá? Que dominam muito o que é essa máquina, né? Que a gente utiliza muito. A gente fala muito bem em computador, mas esse computador, ele não é feito por acaso, ele tem uma lógica, um porquê de ser feito desta forma para que possa funcionar, tá bom, gente? E aí, o primeiro termo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. É hardware, tá bom? Então, o que é o hardware? Aqui está abaixo já a explicação. É a parte física do computador, tá bom, gente? Então, ó, tudo que você consegue tocar, tudo que você consegue apalpar no seu computador, a gente chama de hardware. Ou então, né, professor, aquele pequeno ditadozinho, tudo aquilo que a gente às vezes está com raiva, vai lá e dá um tapinha, ou então que você consegue chutar ele, é o hardware. Tudo aquilo que a gente consegue colocar a mão ali, às vezes não está funcionando, não está conectando, e a gente vai lá e dá um tapinha. Então, esse é o hardware. Todas as peças do computadores lá. Fazer o teste, né, gente? Se conseguir chutar, é o hardware, né? Se não conseguir chutar, então, opa, não é hardware. Brincadeiras à parte, né? Mas é para não esquecer, ajuda vocês a memorizar. Tá. Mas isso também não é por acaso não, tá, gente? Ó, os computadores nem sempre foram assim, muito simples. Hoje a gente clica lá no aplicativo do Facebook, no nosso celular, e ele carrega ali em questão de segundos, milissegundos. Celulares rápidos, né, potentes. Antigamente você clicava você nem conseguia clicar, tá? Mas vamos supor que você clicava num link daquele do Facebook, ele passava horas para poder abrir o aplicativo. Então, por isso que, de tanto esperar, de tanta raiva, né, você perdia a paciência e acabava chutando, né? Dizem que é disso aí também. Então, a professora bem disse, né, para questão de memorização, aquilo que você consegue pegar, palpar e chutar, é o hardware, tá? E aí, gente, toda aquela parte lógica, toda aquela parte de programação, aquilo que não está aos nossos olhos, aliás, aquilo que não está às nossas mãos, que a gente não consegue pegar e apalpar, a gente chama de software, tá bom? Então a gente tem essas duas componentes básicos de um computador. Hardware, parte física, aí entra equipamentos realmente eletroeletrônicos, tá? Desenvolvidos com toda uma engenharia, todo um estudo para que pudessem chegar à rapidez e eficiência que a gente tem hoje, tá? E o software, que cresceu de uma forma muito mais ascendente, muito mais rápida, e aí domina o mercado hoje em dia, beleza? O que a gente tem que saber em relação a isso, tá? O computador não funciona sem os dois componentes, beleza? Se eu tiver só hardware e não tiver software, que é a programação daquele equipamento, ele não funciona. Se eu tiver só software, eu não tenho nem o que fazer, eu não tenho computador, né? Não tenho nem o que ligar, beleza, gente? Então é essa questão aí em relação ao software, tá? E aí quando a gente vai falar em informática, gente, a gente trabalha
conceito de dados, de comunicação, de informação, né? A gente falou que a gente está na era da informação e como que isso é gerado dentro do nosso computador. A gente precisa saber algumas coisinhas, tá? A primeira é o que são dados, beleza? Antes de se ter informação, a gente tem a questão dos dados, tá? Tudo aquilo que é alimentado por um sistema computacional. A gente vai ver mais tarde o que é sistema aqui computacional. Então, tudo que é alimentado por um sistema computacional entra através de dados. Aí isso tem um processamento dentro da minha máquina e aí eu tenho uma saída possível. Essa saída pode ser um dado simples ou, se ela for trabalhada, aliado com outros dados dentro da minha informação, dentro do meu processamento, aí sai a informação. Tá bom? Então, vamos ver o que é dado, tá, gente? Ó, são um conjunto de números, caracteres e imagens não processadas, né? Aí reforça aquilo que eu falei. Então, tudo que eu alimento dentro do meu computador são os dados, né? Tudo que eu necessito. Então, a gente tem aí números, caracteres e imagens, tá? E aí, gente, dentro desse resultado, desse processamento que tem a informação, ó, é o resultado do processamento da organização e da manipulação de dados, tá? Então, eu tenho os dados, informações soltas, que eu pego aqui do mundo real, digamos assim, e passo isso para ser processado dentro de um computador. A partir dessa manipulação de dados, desse processamento, o resultado disso é a nossa informação, tá bom, gente? E informação hoje é dinheiro, tá? Existem empresas com grande valor de mercado, ou seja, empresas milionárias, que o único ativo que elas possuem de valor é realmente informações. Não é isso? Exemplo dessas empresas, vocês devem conhecer bastante, questão das redes sociais. Não é isso? Maior ativo de valor dessas empresas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, são a informação que elas detêm dos usuários. Não é isso? Então, gente, aqui, ó, a gente fecha essa questão, né? A gente tem aqui o sistema computacional, do que ele é formado? Ó, nós temos aqui uma entrada, beleza? Essa entrada são os dados que a gente falou. Aí a gente vai ter aqui, ó, esses dados são processados, reunidos, né? O que eu vou fazer com isso? E aí eu tenho uma saída possível. Essa saída aqui, gente, ó, pode ser um dado, mas geralmente ela vem através de informação, tá? A gente estava falando de Facebook. Vou falar para vocês, você posta lá em relação ao processamento de informações. Você posta uma foto num campo de futebol, tá? Posta aquela foto, tira lá, bacana, o pessoal curte. O que acontece, tá? Esses dados são levados lá para os computadores da empresa Facebook, são processados ali e daquela foto já se tem muita informação. Que informação a gente tem dali? Né? O que a gente pode extrair em relação aos dados? Bom, dado, peguei uma imagem, certo? Imagem de você jogando bola, digamos assim. Aí, gente, o que eu vou extrair, né, dessa informação? Bom, se você gosta de bola, você precisa o quê? Você precisa de uma chuteira, você precisa de roupa, né? Ele vai verificar, através da sua localização, onde tem um campo de futebol, aqueles que a gente aluga, né, para poder jogar. Então, assim, muita coisa, muita informação pode ser gerada através dessa imagem. E isso é o quê? Isso é dinheiro, tá, gente? Através disso, ele vai passar para quem? Para os parceiros, para as empresas parceiras. Ó, o professor Saulo, gosta de jogar bola, é mentira, né, gente? Dá pra ver, né? Só um exemplo, né? O professor Saulo gosta de jogar bola, então o que ele precisa para jogar bola? Chuteira, meião, aquela roupa, né? Pra gente poder fazer a nossa atividade física. Um outro exemplo, professor, só para complementar também o nosso próximo assunto, é aí mesmo, esse slide da etapa mesmo, do processamento, professor. Então, vamos pensar em uma pesquisa que a gente vai realizar na internet. Tem lá o navegador de internet, o Chrome que vocês usam, ou o Mozilla, qual que vocês usam. E aí eu vou colocar como uma pesquisa lá, realizar a atividade lá, sobre educação à distância. Vou fazer uma pesquisa sobre educação à distância. Vou usar os periféricos de entrada, né, professor, que a gente vai falar na próxima, através do teclado, do mouse, inserir informação que vai ser processada lá no navegador, nos servidores, vai buscar sobre educação à distância, né? E vai sair através dos periféricos de saída, do monitor ali, onde eu vou visualizar várias informações sobre o conteúdo de educação à distância.
né? E aí eu vou selecionar qual informação aquela que melhor contribui para mim, que responde a minha questão sobre o que é educação à distância, né, no Brasil, no mundo inteiro, né? E aí a gente vai falar agora, né, professor, sobre o próximo conteúdo, que são os periféricos. Que são os periféricos de entrada, né? Isso, gente, por onde esses dados entram, né? Como que eu levo isso para dentro do meu computador, né, gente? Muito simples, tá? Existem esses equipamentos que eles capturam isso que a gente traz do mundo real para poder processar lá dentro. Então, isso que a gente passa a informação do mundo real para o computador, a gente chama de periféricos de entrada, né? Como a professora Juliana bem explicou. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá, gente? Ó, a gente tem o mouse, todo mundo conhece o mouse. A gente tem o teclado, a gente tem o scanner, a gente tem o leitor biométrico, né? A gente está tendo um exemplo aí das eleições. Quem já fez o recadastramento do TRE vai utilizar o leitor biométrico, não é isso? Para poder colocar lá digital e ser reconhecido, não é isso? Então, o que vai entrar de informação lá na urna eletrônica? A sua digital. O que vai sair? O seu reconhecimento, seu título, sua foto, suas informações em relação à documentação, tudo isso, tá? Mas isso tem o quê? Tem que primeiro entrar. Vai entrar na forma de um digital, uma imagem, né, que tem que ser lá codificada através de programas e algoritmos que é utilizado lá no computador, que aí já é para outro curso, né, o curso de informática, a gente se aprofundar nisso, tá bom, gente? E da forma que entra, tem o processamento e isso é retornado para o usuário, certo? E existem equipamentos que retornam essa informação para o usuário, tá, gente? Que a gente chama de periféricos de saída, tá? Vamos ver aqui os exemplos dos periféricos de saída, ó. A gente tem a impressora, né? Quem aí nunca imprimiu algo na vida? A gente tem o monitor, esse é o que a gente mais utiliza. É isso, a gente sempre está vendo ali o resultado do nosso processamento. A gente tem caixa de som, tá bom, gente? E a gente tem vários outros aí periféricos de saída no nosso computador, beleza? Assim como a gente tem periféricos de entrada isoladamente, né? Só entram dados. De saída, aqueles que só saem, a gente tem os periféricos de entrada e saída. Eles fazem a mesma função ao mesmo tempo, tá bom? Então, mesmo equipamento que entra a informação também pode ser devolvida para o usuário, né? Esses são, tem autor, literatura, já vi falar de híbrido, né? Periféricos híbridos, mas é mais comumente chamado de periféricos de entrada e saída, tá, gente? Alguns exemplos aqui na tela em relação a que são esses aí, tá? Pendrive, CD, acho que quase ninguém mais usa hoje, muito né? Difícil, né, muito professor? difícil, o pessoal não sabe mais o que é um CD, né? Isso. Disco externo, aquele HD externo que você consegue armazenar mais informações, tá bom? Outros aqui, eu vou citar até o exemplo do computador que eu estou utilizando, né? Essa tela aqui do meu computador, ela é uma tela que a gente chama touchscreen. O que é isso? Através do toque na tela, eu consigo passar dados para dentro do meu computador, tá? Esses dados são processados e isso é retornado pela própria tela para mim, né, através de alguma coisa. Eu estou passando os slides aqui para vocês estão vendo que fica sublinhando ali, né, numa corzinha azul, tá bom? Isso aqui é com o meu próprio dedo que eu utilizo aqui, então eu estou passando essa informação, o que é? Sublinhar essas informações aqui na tela para vocês, tá? E o retorno é a corzinha azul, aquele risco azul na tela para mim, tá? Então isso aqui, essa tela desse computador pode ser aí caracterizada como um dispositivo de entrada e saída, também conhecido como dispositivo. A gente também tem muito híbrido, hoje os caixas eletrônicos que tem essa tela touchscreen, né, professor? Isso. Que vai lá, apesar de eu ter os botões no teclado lá do caixa eletrônico lá, mas eu também posso estar clicando na tela lá e ao mesmo tempo que eu estou recebendo a informação, eu estou inserindo a informação, né, para que seja processado e retornado uma outra informação para mim. As impressoras multifuncionais também, né? Sim, a gente tem vários, né? Outros dispositivos de entrada e saída, e aí como tudo utiliza o mesmo recurso, é natural que surjam mais desses dispositivos também, tá, gente? E aí a gente já viu, né? A gente tem periféricos de entrada, periféricos de saída, hardware, né? Vamos agora conhecer quais são os periféricos que fazem parte do nosso computador, né, gente? Trouxe uma imagem aí bem legal para vocês. Geralmente a gente conhece só esse aqui do meio, né, ó, que a gente chamava, tem muita gente, né, antes de ter conhecimento, chamava isso de CPU, né? Ah, isso é a CPU do meu computador, tá? Não, gente, isso aí é só o quê? Só o gabinete, é só uma caixa, beleza? A CPU de um computador é outra coisa,
tá? Que aí você vê mais nos cursos de informática, é onde realmente há o processamento daqueles dados, é dentro dentro da CPU do computador, tá? Essa caixinha preta aí, que é o que a gente mais conhece, mais vê, nada mais é do que um gabinete. Dentro desse gabinete existem vários outros componentes, tá? Que sem nenhum desses aqui, meu computador não funciona. A gente tem uma placa-mãe, tá, gente? Né? Mãe, por quê? Porque ela é acolhedora, né? Ela recebe todos esses outros equipamentos que eu vou falar aqui para vocês. Então, tudo no meu computador vai ter uma ligação com essa placa-mãe, tá? E essa placa-mãe se comunica com todos os componentes através dos barramentos que a gente chama no computador, beleza? Então, gente, ó, outro componente aqui, processador. Aqui dentro do processador que eu tenho a minha CPU, tá? Aquela que a gente chamava caixinha preta ali de CPU. Não, dentro do processador que a gente tem a CPU, tá? O processador, ele cabe na palma de uma mão, tá, gente? Está cada vez menor, tá? Tem processadores que estão aí do tamanho de um chip de celular. Então, para você ver a evolução, isso aqui antigamente era do tamanho de um caminhão, tá? Hoje você tem cabendo na palma da sua mão. A gente tem aqui o HD, tá? Onde são armazenadas de forma definitiva as informações do nosso computador, tá? Ah, mas se eu quiser apagar, beleza, você vai lá e apaga, uma ação sua, tá? Mas se você não apagar, vai ficar ali até aquele equipamento não mais funcionar ou até você apagar de vez, tá, gente? A fonte, tá? A fonte é o quê? Alimentação de energia que eu tenho que levar para esse equipamento. Lembrando que o nosso computador é todo feito de equipamentos eletroeletrônicos, tá, gente? Então, eu necessito de energia. A gente tem a memória, tá? A memória, o que ela vai fazer, tá, gente? Ó, eu vou armazenar dados de forma temporária nessa memória, que vai auxiliar ali o funcionamento do meu processador. Então, aqui eu vou vou armazenar dados de programa, dados de arquivos, dados de usuário, do sistema operacional que a gente vai ver mais à frente também. Tudo de forma temporária nessa memória. Essa memória, junto com o processador, definem a qualidade do seu equipamento, tá, gente? Então, você vai ver, eu vou frisar nessa questão aqui, que a gente tem que conhecer. Às vezes você vai numa loja, você não tem conhecimento, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Então, você vai comprar um computador, aí o vendedor chega para você e diz assim, eu tenho um computador ótimo, perfeito, esse aqui é 500 GB, acho que nem vende mais 500 GB, né, Juliana? Deve ser 1 tera, né? Frente, Olha, esse aqui é 1 tera de memória. Nossa senhora, é muita memória disponível, né? Isso significa que esse computador é muito rápido, esse computador é perfeito, ideal, você vai conseguir utilizar. Gente, essa memória que o vendedor está falando, geralmente não, essa memória com certeza é a memória secundária, é o HD, onde a gente vai armazenar de forma definitiva as informações, tá bom? Memória de processamento, aquela que vai ajudar o nosso processador, a CPU, a gente só vai ter essa memória aí, gente, é essa principal que eu mostrei para vocês. Então a gente tem lá 4 GB, 6 GB e os sistemas operacionais eles andam consumindo bastante memória. Então você tem 1 tera de HD, mas às vezes você tem 2 GB de memória. Só 2 GB de memória principal, isso aí só o seu sistema operacional usa. Então eu vou ter muito poder de armazenamento, mas poder de processamento muito pouco, tá? E aí, gente, voltando aqui, ó, o último componente é o cooler, tá? Que é o responsável, um ventiladorzinho, ventoinhazinha, né? Responsável pelo resfriamento desse meu componente, tá bom, gente? Vamos andar aqui um pouco em relação ao nosso conteúdo, né? Que senão não vai dar muito tempo, tá? Isso, a gente não consegue, vamos avançar, tá? Então, qual é a configuração do seu computador? Não é isso? Eu não sei se todos vocês têm aquele computador. Você quer saber a configuração do seu computador, quanto de memória que ele tem, quanto de HD que ele tem, que a gente falou aqui, ó. Essas 2 teclas de atalho. Bandeirinha do Windows, que a gente chama, né? Windows Pause Break. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não foi. Agora foi, tá, gente? Olha só, essas são as teclas de atalho, mas se você for com o botão direito em cima do ícone Meu Computador, na área de trabalho, e lá em Configurações, eu acho que vai gerenciar, não lembro. Propriedades, obrigado. Você vai achar essa mesma tela aí, tá bom, gente? Então aqui, ó, nessa
aba, nessa tela, janela que o Windows trabalha, a gente tem essas informações, tá, gente? Ó, aqui em cima, ó, informações do sistema, o sistema operacional que está sendo utilizado. Aqui embaixo, informações do meu computador. Então, eu tenho um processador Intel Core i7, tá? Olha, gente, o IFRO tá poderoso, viu? Tem um bom computador aqui, né? Isso é bom, tá? Olha só, gente, a memória principal dele, ó, 8 GB, né? Eu falei 4 GB, esse aqui tem 8, tá, gente? E aí a gente tem aqui o tipo de sistema operacional e as demais informações, tá bom? Então, essas duas informações aqui, ó, são as que vão definir se o seu computador é bom ou não, tá? Core i7 é um dos melhores, né? A gente tem o i9, mas o i7 ele é um dos melhores que a gente tem no mercado aí, tá? Por isso que eu digo que o IFRO tá podendo, né? E aí a memória é 8 GB, tá, gente? Quanto maior giga a gente tem de memória e quanto melhor o nosso processador, mais caro vai ser o nosso computador, tá, gente? E aí, professor, comprei um computador com a configuração correta, e qual o sistema operacional que eu vou instalar nele, né? Que é o que a gente vai ver agora na nossa externa. Externa, isso, né? Então vamos chamar aí a externa para a gente ver um pouco sobre o sistema operacional, tá, gente? O sistema operacional é responsável por gerenciar recursos no computador, como dispositivos e também a memória. Mas o que as pessoas na rua pensam sobre o assunto? Confira comigo agora. Você sabe o que é um sistema operacional e para que ele serve? Mais ou menos. É tudo relacionado ao computador, né? Eu trabalho com isso, a gente trabalha com isso. São vários programas que estão relacionados ao computador. O sistema operacional é muito importante, uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Todo e qualquer cidadão que vai desenvolver qualquer atividade, ele depende dessa ferramenta. Serve para gerenciar os arquivos do computador. É um pacote de softwares, né, que nós utilizamos no computador, que faz todas as informações do computador serem decodificadas. O sistema operacional é um programa que gerencia todos os outros softwares que são instalados no computador. Aí nós temos vários sistemas operacionais, nós temos o Linux Educacional 4.0, futuramente o 5.0, que é um software educacional feito pelos laboratórios de informática educativo, né, do Proinfo, um programa federal. Temos o Windows também, que tem várias versões no mercado, atualmente o Windows 8, né, futuramente não sei, 9, né, aí tem a tecnologia ela vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né, de acordo com as necessidades. E temos também, através do ambiente Linux, nós temos Mandrake, outros também que são sistema operacional, de acordo com a necessidade da empresa, né? É um sistema, é um software livre, né? Que ele se modifica. Já o Windows é um sistema fechado, como também temos o sistema da Apple, né? Temos o iOS, e nos celulares, smartphones, temos os Android, né? Aí cada um com a sua finalidade. E qual o sistema operacional que você utiliza? Eu utilizo mais o Windows 2007. O Windows. É Windows? Você já utilizou o Linux? Faz muito tempo. Sentiu dificuldade? Um pouquinho. Acho que quando eu comecei a mexer com o computador, aprender a mexer com o computador, mas a gente vai aprendendo, de tudo a gente aprende, né? A dificuldade é assim, quando a gente não tem domínio, mas com o passar do tempo você vai dominando. Nunca utilizei o Linux. Sim, conheço o Linux. Nós utilizamos o Linux no núcleo de tecnologia educacional. Inclusive na rede pública, nas autarquias, nas empresas públicas, nós somos praticamente obrigados a utilizar o Linux, por ele ser um software livre. Viu só quantas respostas diferentes? Tchau, bons estudos e até a próxima. Qual sistema operacional a gente vai utilizar no nosso computador? Como bem a entrevistada aí respondeu, né? Vai depender o que das suas necessidades, tá bom? Na dúvida, como a gente está se formando em técnico em cooperativismo, eu sempre recomendo você procurar o quê? Um especialista na área. Vai comprar computador, vai trocar um computador, procura um técnico em informática, tá, gente? Isso vai evitar o quê? Que você seja enganado por vendedores ou que você, pior de tudo isso, né? Às vezes a pessoa não quer nem te enganar, mas te recomenda alguma coisa que não vai suprir a sua necessidade,
tá? Então, você vai procurar o quê? Um técnico de informática para poder estar aí te auxiliando de melhor forma possível, beleza? Então, vai te ajudar a escolher o computador correto e escolher o sistema operacional, tá? Sobre sistema operacional, gente, principal programa, principal software do meu computador. Sem ele, eu não consigo utilizar nada, simplesmente nada da minha máquina, tá? E ele, gente, evoluiu muito nos últimos anos, de uma forma que hoje tudo é intuitivo, como eu falei antes, não é isso? Então você não precisa de ter conhecimentos em relação a sistema operacional para poder utilizar, é tudo da forma que você vai mexendo e vai descobrindo, não é isso? E aí ele trabalha, gente, o mais utilizado hoje em dia, questões comerciais, é o sistema Windows, que é o que a gente vai estar passando para vocês aqui na teleaula de hoje. Por quê? Porque você vai ver isso na sua cooperativa, você vai ver isso no IFRO, você vai ver isso na escola, você vai ver isso em casa, enfim, você vai ver o sistema Windows basicamente para onde você for. Tá? Então a gente vai utilizar ele como exemplo. E ele trabalha da seguinte forma, gente, ele trabalha através... Tem um sistema aqui de manipulação de arquivos e pastas, tá? Então eu guardo tudo que eu vou passar de informação, de dado para o meu computador, que gera informação, eu vou gerar arquivos novos, tá, gente? E esses arquivos eu vou organizar isso dentro de pastas no meu computador, tá? Então ele funciona dessa forma. A manipulação de arquivos e pastas é que você pode simplesmente passar de um local para o outro, de um dispositivo do seu computador para um outro dispositivo, isso tudo movendo da forma mais simples possível. Vou tentar demonstrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui na tela esse arquivo aqui, ó, slide da língua portuguesa, né? Slide português. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar e arrastar até a lixeira ali, por exemplo, ó. Sumiu o meu arquivo, ou seja, ele foi encaminhado para a lixeira, ele foi manipulado, tá, gente? Então isso é manipulação de arquivos e dados dentro de um sistema operacional, tá bom, gente? Que é o que a gente mais utiliza no Windows, beleza? E aí a gente tem as pastas, tá? Existem pastas e diretórios. Eu costumo fazer uma analogia, beleza? Em relação ao guarda-roupa que a gente tem, tá? Então, você tem lá o seu guarda-roupa, você vai armazenar, você vai guardar suas blusas, suas calças, sua roupa íntima, você vai armazenar isso o quê? Em cada gaveta, né? Você não vai misturar tudo. Então assim funciona a organização do computador, tá bom? Então a gente tem lá as pastas para músicas, pastas para documentos, pastas para fotos, tá? Para que você possa organizar tudo da melhor forma possível, tá? Eu gosto de dizer, gente, que o computador, ele é sempre um amigo, sempre um parceiro da gente, tá? E aí a gente tem, ó, os atalhos, tá? O que é um atalho? Algo que vai nos levar no menor trajeto possível, né? Então eu tenho programas instalados no meu computador e na minha área de trabalho, que é essa aqui, tá, gente? Ó, você liga o computador, primeira tela que aparece, a gente chama de área de trabalho no Windows, tá? Porque é onde você vai estar trabalhando com todas as janelas desse sistema operacional. Aqui eu tenho vários ícones, tá, gente? Então aqui, ó, eu tenho um programa que é do Google, tá? Da empresa Google Earth, que é um mapa. Aqui não é o programa propriamente dito, aqui é só um atalho que vai me levar aonde aquele programa está instalado, tá? Então ele funciona assim, eu tenho pastas, arquivos e tenho os atalhos, tá? Que é o caminho mais curto para eu poder executar alguma coisa dentro do meu computador, beleza? Essa figurinha que a gente tem aqui, a gente chama de ícone, tá? Essa figurinha aqui do Google Earth a gente chama de ícones em relação ao nosso programa, tá bom, gente? E aí é o que a gente pode fazer aqui dentro do nosso sistema operacional, tá? Ó, criar pastas e subpastas, eu posso renomear arquivos e pastas, eu posso excluir arquivos e pastas, posso restaurar, tá? Caso daquele que a gente levou lá para a lixeira, a gente pode fazer a restauração dele, ocultar pastas e arquivos, tá? O que é ocultar? Esconder, beleza? Você tem alguma informação que não pode ser pública, você vai esconder, tá bom, gente? E aí como que a gente faz para criar uma pasta, tá? Muito simples, você pode vir aqui em novo, né, no menu iniciar, novo e pasta, ou simplesmente pelo botão direito do seu mouse, tá, gente? O mouse tem dois botões, o direito e o esquerdo, ó, qualquer área aqui da nossa tela, botão direito, você vai lá em novo, ó, tem a opção pasta lá em cima. Clicou aqui, ó,
apareceu uma nova pasta, ele já vem nomeado por padrão como nova pasta, tá? Esse é um padrão do Windows, mas eu posso colocar aqui, ó, qualquer nome, cooperativismo, para poder tá criando essa nossa pasta, tá bom, gente? Como que eu posso renomear, tá? Ó, muito simples a questão de renomear a pasta, tá? Vamos lá naquela nossa pasta que a gente tem de exemplo, cooperativismo, ó. Posso vir com o botão direito, aqui mesmo nessas opções, nessa ferramenta aqui, ó, eu tenho renomear, beleza? Então, ó, clicou aqui, posso renomear para informática. Só clicar em Enter ou clicar fora, você já tem aí a sua tarefa executada, tá bom? Então a gente vai agora passar para a atividade de sala de aula, tá? Ainda ficou alguns assuntos aqui para a gente tratar, mas a gente volta depois do intervalo. Vocês vão fazer aí as atividades de vocês. Isso, mandem todas as respostas das atividades de sala para depois a gente possa estar respondendo e tirando a dúvida de vocês. Até daqui um pouquinho. E aí, turma, fizeram a atividade? Bom, acho que todo mundo fez, né? Aliás, estava facinha, tô vendo aí o sorriso de cada um de vocês, não é isso? Mas segura aí um pouquinho, tá, gente? A gente vai ver agora um conteúdo pequenininho que ficou da nossa aula ali antes do intervalo. Então a gente vai ver, a gente viu como que cria uma pasta, como que renomeia, tá? O conteúdo agora é o quê? Mostrar para vocês o Windows Explorer, como que vai compactar essa pasta, que é como deixar essa pasta menorzinha para que a gente possa enviar por e-mail, colocar no pendrive, por aí vai, tá? Esses outros assuntos. Então bora ver aqui, tá, gente? Ó, área de trabalho, tá? Aquela área inicial, beleza? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu posso criar uma pasta e renomear. Criar botão direito, novo, a gente já fez esse procedimento, tá? Renomear, botão direito, renomear. Tá? O que que eu posso fazer com essa pasta aqui, ó? Existe um negócio que a gente chama compactação de arquivos. Você vem botão direito aqui, ó. Você tem que ter esses softwares específicos para poder compactar, tá, gente? Esse que a gente está utilizando aqui no computador é o WinRAR, mas você pode ter o WinZip, enfim, vários outros compactadores. Fazer uma busca simples no Google, você vai encontrar, tá? Clicou aqui em cima, ó, ele vai criar, desculpa, só voltar aqui, criar aqui, ó, criou aqui em cima uma nova pasta, tá, gente? Essa pasta vem numa maletinha compactada, tem um cinto ali, não sei se dá para vocês enxergarem direito, já peço desculpa aí para vocês, né? Mas é só para exemplificar, tá bom, gente? Tá ali compactado, beleza? Ó, questão de movimentar, tá? Ó, manipular arquivos e pastas, beleza? Ó, vou jogar ali na lixeira. Joguei na lixeira, o que que eu posso fazer com esse arquivo, gente? Eu posso restaurar. Vou abrir a minha lixeira aqui, ó. Essa nova janela que abriu no meu computador, a gente chama de... Aliás, janela, né? Já falei, a gente chama de janela no Windows, tá? Tudo que abre novo aqui no Windows a gente vai chamar de janela. Ó, minha pasta compactada aqui, ó. Ela tá na lixeira, tá? É uma facilidade do Windows. Você exclui os arquivos, ele vai para essa lixeira. Para quê? Se você quiser utilizar depois, né? Você vai lá e pode fazer o quê? A restauração. Então eu seleciono. Tá? Toda ação que eu vou fazer em um arquivo, no meu programa, no meu sistema operacional, ele tem que estar selecionado. Como que ele está selecionado? Ó, quando ele tiver com essa cor aí no fundo, tá? Quando ele tiver aí com uma corzinha diferente, você vê que está meio sombreado, ele está selecionado. Vem aqui, ó, posso restaurar os itens selecionados. Quando eu clico em restaurar, ó, sumiu da minha lixeira, tá? Sumiu da minha lixeira, ele voltou para onde, gente? Lá para minha área de trabalho, que era onde ele originalmente estava, tá? Sobre o sistema operacional Windows, gente, duas coisas importantes também, tá? Teclinha de atalho Windows, que é essa bandeirinha que tem aí perto da tecla de espaço, junto com a tecla E, você abre essa nova janela aqui que a gente chama de Windows Explorer, tá, gente? Ou seja, eu vou explorar o meu sistema operacional. Aqui pode ser o seu ponto de partida para tudo que você tem armazenado no seu computador. Aí entra programas, pastas, vídeos, fotos, enfim,
você vai explorar, tá? Tudo que tem disponível nessa sua máquina. Outra coisa que a gente tem aqui no canto inferior esquerdo, ó, o menu iniciar, tá, gente? Desculpa. Menu iniciar do nosso computador. E aí aqui, ó, ponto de partida, início, para que eu possa acessar também alguns recursos da minha máquina, que além de arquivos, eu posso estar acessando ferramentas no meu sistema operacional, tá? Ah, professor, foi muito rápido essa explicação de Windows, né? Passou muito rápido. Gente, não se preocupem, tá? Por quê? Porque sistema operacional hoje, como eu falei, é intuitivo. Você utilizando, às vezes por curiosidade, você vai conseguir dominar essa ferramenta. Ele foi construído para isso, para que você tenha ali o autocontrole, tá bom, gente? Você não necessite sentar num banco de escola ou fazer um curso específico de sistema operacional, tá? Você vai fazer um curso de informática, mas para quê? Para dominar um software aplicativo, que é uma planilha eletrônica, fazer uma apresentação, por aí vai, que é algo mais específico. Para acessar um sistema operacional, gente, tudo muito fácil, tá? O que eu preciso fazer? Praticar. Tá? Você vai ligar o seu computador, vai começar a acessar as pastas, começar a movimentar os arquivos, renomear, e aí você vai conseguir utilizar todo esse seu computador com todas as suas ferramentas. Tá? Aí existem as teclas de atalhos, tá, gente? Isso aqui são as mais utilizadas, vocês vão saber disso. É uma lista infinita, né, professor? Isso é coisa que a gente nem precisa, quando você falou de intuitivo do sistema operacional lá, de utilização do Windows. As teclas de atalho são coisas mais ainda que eles vão aprender no dia a dia deles, né? E sabe muito mais, às vezes, do que a gente ainda. Com certeza. Essas daqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, quando vocês estiverem fazendo lá o relatório de estágio, vocês vão passar pra gente, porque eu tenho certeza que vocês vão utilizar bastante, né? Então a gente falou de hardware, software, né? Alguém lembra aí o que é hardware? Parte física, né? Software, parte lógica. E existe um outro componente que faz parte desse sistema computacional que é muito importante, tão quanto o hardware e o software, que é o que a gente chama de peopleware, tá, gente? O que é o peopleware? São as pessoas que fazem uso do nosso computador, tá? É o elemento mais importante. Na informática a gente conhece muito como usuário, não é isso? Mas o peopleware ele é mais abrangente, tá, gente? Ó, pode ser os analistas de sistemas, eu, professora Juliana, por exemplo, nós somos formados nisso. Pode ser um administrador de banco de dados, profissional específico, que vai trabalhar apenas com os dados da empresa, tá? Programador, e aqui entra por último os usuários. Ou seja, todo mundo que faz uso dos recursos computacionais são peoplewares. Por isso que ele é tão importante quanto. Tá? Eu posso ter um computador, posso ter o hardware, posso ter o software, mas se eu não tiver ninguém para manipular aqueles arquivos e pastas, não vou fazer nada com aquele computador. Não é isso? A lei aí a gente entra aqui. Ó, alguns cuidados, gente, devem ser observados para preservar a integridade física e mental das pessoas. Para isso, foi desenvolvido um estudo que visa a organização metódica do trabalho e a ergonomia. Tá? Então, quando a gente teve a automação do comércio, da indústria, a gente passou a utilizar bastante esses recursos, tá? Computador. Então, a gente que se movimentava mais, né? A gente tinha atividades não só em um canto parado, a gente mudou a nossa rotina. Então, hoje, é muito comum que você passe lá sentado no mínimo 8 horas na frente de um computador, tá? O que surgiu com isso? Surgiu algumas doenças, né? Vem a parte chata aí em relação à informática. Mas por que a informática dá doença? Não, gente. Mas o uso incorreto dos recursos, a sua postura, a forma de sentar, isso aí pode te trazer alguns malefícios em relação ao uso da informática, tá? Então, o que se pensou? Opa, a gente tem que ver a forma correta de trabalhar com isso, né? Até porque os nossos usuários passam só no trabalho, no mínimo 8 horas. A gente fala de 8 a 10 horas só no trabalho. Quando ele sai do trabalho, ele vai para o computador agora onde? Em casa. Então, tem gente aí que passa 24 horas direto usando um computador, jogando, fazendo pesquisas, enfim, tanto faz, tá? E se você não usar da forma correta, você tem problema. Então surgiu aí o que a gente chama de ergonomia, tá? Bora ver o conceito aqui, ó.
é um termo que deriva do grego ergon e que significa trabalho, tá? E monos, que significa leis ou normas do trabalho, ou seja, são as normas que vão orientar o trabalho em relação ao quê? A utilização do computador, tá, gente? Bora ver aqui, ó, sobre ergonomia. Fundamental para a saúde do homem, evita doenças laborais, melhora o desempenho individual da equipe, tá? Aqui no nosso país, ó, existe uma regulamentação específica para isso, que é a NR17. Tá? E aí, ó, pode salvar a vida, tá, gente? Não tem nada pior do que você ficar doente por utilizar um recurso do computador, tá? A ergonomia, ó, interação do homem com atividades desenvolvidas em seu dia a dia. O seu objetivo é otimizar o bem-estar dos seres humanos e avalia tarefas, trabalhos, produtos e outros compatíveis com as limitações do homem, tá? E a gente tem essa figura aqui, ó. A gente tem uma forma correta para poder estar utilizando esses equipamentos, beleza? Ó, uma delas a gente vai o quê? Fazer a escolha da cadeira certa, tá? Não é qualquer cadeira que eu vou estar utilizando para poder utilizar o meu computador, tá? Então o que ela tem que ter, ó? Altura ajustável, tá, gente? Ou seja, eu tenho que me adequar ali em relação à altura da mesa com a cadeira, tá? Suporte para as costas, nada de banquinho ou banqueta, não sei como que vocês conhecem, para estar utilizando o computador, tá? E aqui, ó, tão importante quanto o apoio para as costas, um suporte para os braços, né? Para que no momento que você não esteja digitando, você pode estar apoiando os seus braços nessa cadeira. Aqui, gente, ó, a gente tem que fazer algumas configurações, tá? Monitor de vídeo e teclado, ele tem que ser ajustável, isso é por lei, tá na NR17, tá? Ele tem que ser ajustável em altura, beleza? Para que você possa adequar ali de frente para os seus olhos. Tem que ter apoio para os pés e pernas, isso aqui é muito importante para quem tem estatura baixa, não é isso? Que fica de uma forma mais confortável, não consegue apoiar o pé no chão, então você tem que ter esse apoio aí, tá? Dentre outros, gente, ó, por que a gente tem que fazer isso? Tá? Para evitar essas doenças aqui, ó, a síndrome do túnel de carpo, que é a tendinite, Ler-Dort, que é o esforço repetitivo, bursite, estresse, esse aqui não é só a cadeira, né, que vai evitar, infelizmente, mas ajuda, tá? E a catarata, tá? Se você estiver forçando a sua vista, o monitor tá abaixo, né? Você tem que ficar assim, forçando, não tá uma claridade adequada. Tem uma luz, tá? Isso aí tudo vai atrapalhar e vai poder te chegar aí a esse diagnóstico de catarata de uma forma mais rápida e prematura, que é algo que ninguém gosta, tá? Ninguém quer, né? Então a gente vai o quê? Vai proteger os nossos olhos, tá? Vai evitar, gente, os olhos fixos na tela durante muito tempo. Tem essa regrinha aqui, ó, posicionar uma distância de 60 e 70 centímetros de altura. Evitar se posicionar de forma que as luzes impeçam a visualização da tela, né? Tem gente que gosta de ficar meio escondido na sala e já procura lá uma janela, né? Às vezes a janela não tem persiana. Cuidado com essa claridade que vem de fora também. Lembrando, né, professor, que todas essas dicas aí não é só para estar usando só o computador, assim, quando a gente pensa num desktop ou no notebook. Até mesmo o celular, hoje em dia, que a gente tem aí os nossos jovens, né? Até mesmo a gente, às vezes, que passa não sei quantas horas lá digitando, né? Usando muito os dedos e isso acaba acontecendo problema. Igual aquela questão ali que está falando, de 60 a 70 centímetros, né? Fica pertinho do celular ali, passa horas ali. Cuidado, gente, cuidado com isso, porque querendo ou não, vai te prejudicar, tá? Ó, aliado a isso, ó, procure monitores que mantenham as imagens estáveis, sem vibrações ou tremulações aparentes. Isso aí tinha muito problema com o monitor, a gente chamava de tubão, né? Aquele monitor grandão, aquelas televisões antigas, tá? Hoje em dia, com o LED, o LCD diminuiu bastante isso, tá? Então, bora trocar um pouco a fita aqui, né? A gente está falando muito de ergonomia. Vamos aprender um pouco sobre educação à distância. Eu convido vocês a ver só esse videozinho rapidinho. A gente finaliza o nosso assunto e vai para a correção das atividades, ok? Há muitos anos, o ensino à distância capacita e forma profissionais em todo o mundo. Primeiro por rádio, depois ensino por correspondência e hoje contamos com diversos avanços tecnológicos. A educação chegou ao universo virtual. Acompanhe agora uma breve linha do tempo com os principais dados dessa evolução. Ano de 1930. Edgar Roquette Pinto lança a Rádio Escola, no Rio de Janeiro. A partir de 1940, surgem o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, que utilizavam o ensino por correspondência. Em 1970,
o projeto Minerva e a Universidade de Brasília também passam a utilizar o ensino por correspondência. 1991. Surgem os primeiros materiais de estudo utilizando a televisão. 1995. Criação do canal educativo TV Escola, do Ministério da Educação. Nos anos 2000, a Universidade Aberta, UAB, oferece cursos de graduação à distância e a rede ETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, a educação à distância é uma realidade que permite uma aprendizagem autônoma e requer muita organização dos alunos. Você pode ter acesso a universidades do mundo inteiro e garantir a sua certificação e, claro, melhorar o seu currículo. Bons estudos e até a próxima! Gente, a gente tem um curso inteiro, especializações, mestrados, doutorados sobre educação à distância. O IFRA é prova disso, o IFRA é prova da educação à distância, né? Então a gente falar de educação à distância aqui a gente só vai trazer conceitos, tá? A gente vai trazer algo bem superficial para vocês. Mas tenho certeza que ao longo do curso, porque vocês são alunos EAD, ou seja, alunos de educação à distância, vocês vão se aprofundar bastante nisso. E vão ver que é um pouco diferente, um pouco não, é um universo paralelo daquela educação tradicional, mas que também é algo de sucesso, tá? Sobre educação à distância, gente, olha só aqui, ó, algumas ideias, tá? O aluno pode aprender sem o professor por perto, sem o olho no olho, não é isso? Apesar da gente estar aqui também, a gente tem o chat, tá? A gente está aqui nessa transmissão com vocês, então você não tem aquela presença do professor ali na sua frente, né, para poder fazer isso, tá? Mas de forma independente você também consegue ter esse acesso aos professores, tá? Os professores de EAD também ensinam e cobram, como ocorre nas salas de aula, tá? Eu já digo mais para vocês, gente. Cobra até mais do que se você estiver na sala de aula, tá? Não é porque o aluno não está vendo o professor que ele não irá aprender, tá, gente? Ensino-aprendizagem, ele, claro, tem as duas peças importantes, do professor como um aluno. Só que o professor, ele entra como uma forma de mediador no ensino à distância, tá? Então ele vai te mostrar os caminhos e a forma de você fazer. Vai depender muito mais do aluno do que do professor propriamente dito. Ah, mas no ensino tradicional também depende muito do aluno. É? Exatamente, o aluno precisa também correr um pouquinho atrás desse daí, né, fazer as atividades dele, estar sempre visitando o ambiente virtual lá, né, em busca de um novo conhecimento, né? Isso, e aí, gente, ó, o sucesso das redes sociais prova que o virtual pode ser mais eficaz que o presencial, não é isso, gente? Olha, eu tenho prova da educação à distância na minha família, não é isso? Tem pessoas bem próximas da minha família que se formaram através de uma faculdade EAD e conseguiram lá passar em seleções de concurso público, conseguiram um emprego público, que é o que a maioria do pessoal busca, só estudando EAD, tá? Então depende muito o quê? Da sua motivação, tá? Se você estiver motivado para poder fazer parte disso, você vai conseguir com certeza lograr êxito em todas as atividades do curso, tá? E é o que a gente espera, né? Eu, professora Juliana, enquanto formadores aqui de vocês, que vocês consigam aí se adequar a essa forma um pouco diferente de estudo, mas que com certeza vai conseguir levar muita bagagem para vocês, tá bom, gente? E aí, ó, para fazer EAD deve haver disciplina, tá, gente? A questão da disciplina, você tem que ter o horário para estudar, você tem que acessar o ambiente virtual. Você não pode deixar tudo para a última hora, você tem prazos, tá? E se você tiver dúvidas, procure o máximo possível esclarecer através do tutor presencial, através dos professores, através do chat, que a gente tem essas ferramentas aí, tá bom? Que é aí onde entra a nossa interação. A EAD, gente, exige comprometimento e cumprimento de prazos, por isso a pessoa deve se virar bem sozinha, tá? E flexibilidade e liberdade para estudar de forma como desejar, não é isso? A gente, quando é jovem, vocês, né, e principalmente, vocês gostam muito de liberdade, né? Não é nada melhor do que a gente fazer o nosso tempo. Com a educação à distância você consegue ter o seu próprio planejamento. Então eu só consigo estudar de meia-noite às 2 horas da manhã, não tem problema. Tá? Você pode acessar o ambiente virtual que vai estar lá disponível. Ah, mas surgiu uma dúvida, manda um chat para o professor. No outro dia, quando ele visualizar, ele vai lá esclarecer essa sua dúvida. Tá? Então, a educação à distância depende muito, mas depende mais
da sua motivação, da sua vontade, tá? Então agora a gente vai iniciar a correção da atividade de sala de aula, tá, gente? Agradeço vocês aí a paciência. Então a gente já vai partir aqui para a questão número 1, tá? Com base no que vimos na teleaula de hoje, com suas palavras, defina o que é hardware, software e sistema operacional. Aí eu peço que vocês deem exemplos de tudo isso, não é? Então, vamos lá, tá? Para as respostas, gente, ó. O que é o hardware? A professora bem falou ali, né? Parte que chuta, né, gente? Parte física do meu computador, tá? Enquanto que o software é a parte lógica, programação daqueles componentes. O sistema operacional, gente, é um tipo de software utilizado para controlar todo o funcionamento do computador. Sem este, não seria possível um usuário comum utilizá-lo. Tá? Por que a gente coloca usuário comum aqui? Somos nós, usuários do dia a dia, tá? Se você souber programar a linguagem de máquina, você consegue utilizar um hardware sem sistema operacional. Mas quem é que consegue programar a linguagem de máquina? Pessoas que estudam anos só para fazer aquilo. Tá? Então é muito difícil, a gente no dia a dia. Tá? Só que a informática é algo tão bacana, tão legal, os recursos tecnológicos, que existem pessoas, mentes brilhantes, né? A gente tem muito exemplo disso, jovens com 13, 14 anos que conseguem programar linguagem de máquina, programar para a internet. Tem gente que consegue fazer startups aí sem ter sentado num curso técnico para isso. Tá? Às vezes vai buscando conhecimento na própria internet. Aí entra a questão lá da educação à distância, né? Do você buscar o seu conhecimento. Tá? Esse pessoal consegue buscar sozinho e consegue fazer essa utilização. Mas a gente, enquanto usuário comum, é muito difícil. Tá? E aí, gente, ó, um exemplo, tá? Exemplo de hardware. Monitor, processador, gabinete. Aí a gente tem teclado, mouse, vários outros. Tá? Exemplo de software. Próprio sistema operacional. Editores de texto, aí entra o nosso Word, tá? Bloco de notas. Os jogos, né, professor? Que eles jogos, jogam por aí. isso. Isso tudo é software, né? Tudo é Os software. navegadores de internet. Navegador de... Perfeito, professor. Os aplicativos, apps, exatamente. Facebook, WhatsApp. O que o WhatsApp é? O que eu aprendi na aula de hoje? O WhatsApp é um software. Sim, não é isso? todos os apps que vocês têm no smartphone de vocês são software. Perfeito. Tá? Não tem definição melhor. Tá bom, gente? Aí a gente tem aqui, por último, na nossa resposta aqui, as planilhas eletrônicas, que é o Excel. A gente vai estar trabalhando com isso nas outras aulas também, tá? Exemplo de sistema operacional. Windows, Linux, Mac. Isso aí foi visto na externa que a gente mostrou para vocês, tá bom? Então, ó, qual é o melhor? Qual é o pior? Não existe sistema operacional melhor ou sistema operacional pior, tá? O que vai depender? Vai depender do computador que você está utilizando, e vai depender das suas necessidades, tá? Linux, qual é a diferença do Linux para o Windows, tá? O Windows, ele é um sistema que a gente chama proprietário, ou seja, de código fechado. Você tem que pagar uma licença para poder utilizar. Você vai pagar para uma empresa que se chama Microsoft para poder utilizar esse sistema operacional. O Linux não, ele é de código aberto, ele é livre, não é isso? Então, você não precisa pagar, tá? Diferença de um para o outro, pequenas coisas, que você vai no dia a dia se ajustando para poder utilizar. Tá? Qual é o mais utilizado? O Windows, mas é pago. Como é que ele vai ser mais utilizado, né, Juliana? Por quê? Porque vem sendo utilizado há anos, disseminado, estratégia de negócio da empresa. Tá? Então é o que mais se domina no mundo hoje, é o mais utilizado, por isso a gente tem aí até as nossas aulas voltadas para o sistema operacional Windows, tá? E aí a gente tem que lembrar, professor, que todos os smartphones dos nossos alunos, dos professores também que estão aqui nos assistindo, têm um sistema operacional. Com né? certeza. Então, antes desses apps que vocês têm instalado aí, tem um sistema operacional. Então, o Android, né, do smartphone também é um sistema operacional. E aí a nossa segunda questão lá, ela fala sobre as teclas de atalho, né, para vocês citarem 3 exemplos. E quais que vocês colocaram aí? Então, quais são os exemplos que a gente pode dizer, professor? Olha, aqui na minha resposta foi aquelas que eu passei, ó. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X. Ctrl C vai fazer o que, gente? Vai copiar aquela informação. O Ctrl V vai o quê? Vai colar essa informação. E o Ctrl X vai recortar, tá? Qual é a diferença do copiar para o recortar? O copiar, eu vou ter tanta informação de onde eu extraí, quanto no meu destino,
certo? Onde eu vou colocar essa informação. O Ctrl X não, é o recortar, tá? Então eu vou tirar de onde ela estava e vou ter só essa informação no novo destino dela, tá? Essa é a diferença básica em relação ao Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Aqui eu falei outras teclas de atalho também na nossa teleaula, né? Então a gente tem aqui, ó, Windows Pause Break, para mostrar o quê? As configurações do seu computador. Não é isso? A gente tem lá quanto de memória ele tem, qual é o sistema operacional que o meu computador utiliza. Tecla de atalho Windows Pause Break. Para abrir o Windows Explorer, o Windows E, né? O E de quê? De Explorer, tá? E aí a gente tem várias outras teclas de atalho que, como a professora bem disse, são inúmeras. No dia a dia a gente vai estar utilizando e não vai estar nem percebendo. Vai imprimir, de repente você aperta lá um Ctrl P, abriu já a sua caixa de seleção lá de impressão, né? Qual impressora eu vou estar utilizando para poder imprimir aquele documento, tá? Isso é coisa do dia a dia, gente, isso é na prática. Não adianta pegar uma lista aqui, a gente podia passar, né, professora Juliana, uma lista de 200 teclas de atalho para que vocês pudessem decorar. Gente, não vai adiantar, tá? É na prática, no dia a dia, que vocês vão aprender esses comandos, tá? O que é legal das teclas de atalho? Você não precisa ficar caçando, né? Os atalhos aqui, os ícones na minha área de trabalho, os programas, você já vai direto ao ponto lá, tá bom, gente? Questão número 3. O que significa o termo Peopleware e qual sua importância para o sistema computacional? É que são pessoas que fazem o uso do sistema computacional, né? Que são responsáveis pela manipulação dos arquivos, das pastas, do sistema operacional. Então, sem as pessoas, sem os usuários, se eu tiver só o hardware e o software lá sozinho, esse meu computador não vai fazer nada, né? Ele não vai trabalhar sozinho, ele não vai ter dados para ser inseridos, não vai processar e não vai sair informação. Então, eu preciso que esse usuário esteja ali manipulando, né, esse computador para que eu possa, né, processar a informação e ter dados de saída lá. Então, é muito importante as pessoas estarem, né, utilizando o computador. Perfeito, professora. Passar aqui para a nossa resposta, né? Tá aí perfeita a colocação da professora. A gente colocou assim, ó, são as pessoas que fazem uso do sistema operacional, tá? São os responsáveis em geral pela manipulação dos arquivos e pastas no sistema operacional e possuem a importância de alimentar o sistema com os dados para serem extraídas as informações. A professora bem falou, né? Isso, estou aqui grifando para que vocês tenham a oportunidade de copiar, porque vai que cai na prova, né, professora? Isso, exatamente. Hoje eu tô legal, olha aí, tô dando essa oportunidade para vocês aqui. Uma dica, né, professor? Uma dica, né? Vai que cai Peopleware lá na prova. A professora Juliana falou, ainda deixei um tempo aí para vocês copiarem na tela essa nossa resposta, tá, gente? Lembrando que o material vai estar disponível no ambiente virtual também para que eles possam, né, rever toda essa aula, Perfeito. Né, professor? Além disso, as aulas também são disponíveis no canal na internet, né, gente? Então, aproveitem. Vocês têm todas as ferramentas possíveis para poder ali buscar os conhecimentos necessários para fazer a boa prova, tá bom? Mas a prova a gente já vai falar disso depois, né? Isso. Vamos aprender conteúdo agora, por enquanto, tá? Olha só, com suas palavras, o que significa ergonomia e por que ela está relacionada com a utilização de computadores, não é isso? Então a gente bem falou, né? Ergonomia, gente, ó, são as normas ou leis definidas para auxiliar no correto uso dos computadores. Ela está relacionada à utilização de computadores porque evita que os usuários adoeçam devido ao uso incorreto destes equipamentos. Lembrando que nós, usuários, peoplewares, né, passamos aí às vezes mais de 20 horas, não, 20 é exagero, né? Mas tem gente que passa mais, adolescente principalmente, né? Gosta dos desafios lá, de jogos, e aí você passa 24, 48 horas direto no computador, tá? A gente, professor, costuma passar só umas 16, né? 16 horas, né? Que é para poder elaborar o nosso material, fazer nossas pesquisas, tá, gente? E aí, se você não fizer o uso correto, meu amigo, ó, você vai ter problemas, tá? Você vai ter problemas de saúde, que é pior, tá? Questão número 5, gente, ó. Sobre educação à distância, com base na sua experiência adquirida na mediação tecnológica, informe qual o maior desafio encontrado até o momento, né? Então isso é uma pergunta muito aberta, tá? Vai de você, qual é a sua maior dificuldade? Ah, eu não consigo entender o professor naquela televisão, não é isso? Ah, eu tenho dificuldade de acesso à internet. Ah, eu não tenho computador em casa, eu só acesso através do smartphone, a tela é pequenininha. Então,
são várias as dificuldades que a gente tem na educação à distância, tá, gente? O que cabe a nós? Tentar superar cada uma delas, assim como a gente tem várias dificuldades na educação presencial, tá? É muito comum. Dificuldades é o que a gente mais vai ter, tá? Qual vai ser a diferença da gente ter sucesso ou fracasso? É a nossa postura, tá? Em relação a essas dificuldades que nós vamos ter. Se chegou a dificuldade, você sentou e parou, né? Ou se chegou a dificuldade, você buscou ali atravessar isso da melhor forma possível, tá? A gente tem aí alguma interação, professor, em relação à educação à distância? Não, nesse momento não, mas a gente vai ficar aguardando, né, professor? Eles mandarem, quem sabe a gente comenta na próxima aula. Perfeito. Então, sobre próxima aula, né, sobre prazos, vou passar aí para vocês agora a tela, tá, gente? Atividade de percurso, ó. A gente tem a primeira atividade de percurso disponível hoje, 31/7, é um questionário, tá? E a segunda que vai ficar de 7/8 a 28/8, tá? Que é uma tarefa sobre controle de estoque, e aí já é um pouco de Excel. Tá? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? A presença da professora Juliana, a presença da nossa intérprete de Libras aqui também. E pedir para que vocês possam, gente, se esforçar também em relação a EAD, procurem esse conhecimento, tá? Os materiais já ficam disponíveis no ar, vocês podem acessar. Para quê? Para que não fique tudo para cima da hora da sala de aula, né? Aqui desse momento que a gente está. Então, procura dar uma lida antes, tá? Sempre que possível. Deixar agora a professora, no seu momento final aí, também se despedir do pessoal. Então, agradeço a presença de todos que tiveram. A gente teve uma aula excelente e a gente espera vocês na próxima terça-feira, né? Essa aula, para que a gente possa continuar o nosso assunto sobre introdução à informática. E façam todas as atividades de percurso lá e dúvidas, né? Mandem as dúvidas para a gente. Obrigado, gente. Até mais. Isso, até mais.